Olá a todo mundo, boas-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais uma conversa sobre design, uma reflexão sobre o papel do design, como a gente ajuda pessoas, empresas, negócios e a própria sociedade. Nesse vídeo eu recebo e vou conversar com o Érico Fileno, que está aqui com a gente. O Érico, que é Digital Experience e Design Director, empreende numa marca pessoal dele, que tem o objetivo de melhorar as organizações para inovar e oferecer melhores experiências de serviço. Nesse papo a gente vai conversar um pouco sobre o design como uma ferramenta de transformação de negócios, o papel do design no negócio, se a gente chegou lá, se a gente não está, o que se aproxima e se afasta, ou enfim, que cria às vezes até um atrito ou não entre as disciplinas. Então esse vai ser o nosso grande bate-papo, a gente vai aprender muito. Érico, de novo, obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui comigo, com a minha audiência, compartilhando um pouco da sua experiência sobre design, sobre a vida e sobre negócios também. Então, boas-vindas. Tá certo, ela muito obrigado pelo convite. Como eu comentei, falar sobre design é algo que eu adoro bastante, e principalmente compartilhar um pouco da minha experiência, aprender com a experiência das outras pessoas, e assim a gente vai construindo a história do design aí na nossa carreira, na nossa sociedade, enfim, né? Como você comentou, né, exatamente melhorando o mundo, né? Exato, muito bom, muito bom. E aí, vamos fazer a primeira pergunta, que é a de aproximação dessa disciplina, né? Como que você começou a trabalhar como designer, né? Como que você se tornou designer, ou você foi escolhido para ser designer, né? Às vezes o design é que nos escolhe, a gente escolhe o design, mas como que foi esse início e essa sua entrada nessa disciplina? Foi um pouco por acaso, né? A minha trajetória para chegar no design foi literalmente através do Guia de Estudante Abril, né? Eu estava na época fazendo cursinho, eu vinha de uma trajetória já, assim, desde pequeno eu tinha, assim, como futuro, assim, visualizava, queria trabalhar com computadores. Desde pequeno, tive o privilégio de onde eu vivia ter acesso a computadores muito cedo, então desde criança tinha acesso a computadores na minha casa, aprendi a programar ainda bem pequeno, né? E aí a gente está falando isso dos anos 80, então era um baita privilégio mesmo ter computador nessa época. E ali na fase da adolescência eu fiz um colégio técnico em computação, informática industrial, trabalhava com hardware, com software, aprendi a programar C, C++, Delphi, enfim, e desenvolvia sistema software. E em 94, quando eu tive contato com a internet pela primeira vez, que também era um baita privilégio nessa época, eu comecei a me interessar por interface. Então, o meu caminho para chegar no design foi através da interface digital, né? Então, o que aconteceu foi que, quando eu estava fazendo cursinho, eu não sabia o que era design, né? O que aconteceu foi que, numa conversa de orientação com o coordenador do cursinho, eu estava com a cabeça de fazer publicidade, porque, para mim, era entre publicidade, cinema, audiovisual, algo assim, para trabalhar com aquilo que eu aprendesse e trabalhasse isso dentro de uma interface digital. E aí foi exatamente nessa orientação, no cursinho que eu fazia na cidade, ali no interior de São Paulo, que o orientador chegou com o Guia da Abril, assim, e numa conversa ele falou assim: cara, não é muito bem isso aqui não. Você ouviu falar em desenho industrial? Eu falei, não. E aí eu li a página explicando o que é desenho industrial, eu fiquei meio assim, e ele falou assim: cara, é isso que você tem que fazer, o que você quer trabalhar com interface é isso aqui, não é fazer publicidade, não é fazer cinema, é fazer desenho industrial. E aí eu fui fazer desenho industrial. Aí a primeira vez que eu escuto a palavra, né, design, foi nesse período que, assim, as coisas vão se conectando, né? Porque nessa época que eu fazia cursinho, eu era bolsista num instituto de inovação, numa universidade, o ITA, né, em São José dos Campos. Eu era bolsista de iniciação científica, e lá eu tinha visto, né, um livro chamado User Interface Design, e aí no cursinho o cara fala em desenho industrial, e eu não tinha ligado o Lé Concret até então. Então, uma coisa era User Interface Design no mundo de computação, e outra coisa era desenho industrial. Inclusive porque a explicação
de desenho industrial era muito, assim, desenho de produto, né? Ou seja, mesa, cadeira, tinha a parte de design gráfico, era de programação visual, não é nem desenho gráfico, a explicação era desenho industrial, programação visual e projeto de produto, né? Então era PV e PP, as duas divisões que tinham dentro do desenho industrial. E a conexão aconteceu exatamente quando eu fui fazer a universidade, que aí eu passei na Federal do Paraná, eu me mudo para Curitiba, e ali no começo, eu comecei ali na primeira semana, os alunos utilizavam o termo design. Não, oficialmente era desenho industrial, mas os alunos, tanto que quando eu cheguei lá, a camiseta, a mochila, as coisas, vinha escrito, né? Design, 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 e aí que eu comecei a conectar as coisas, né? Então, aquilo que eu vi no livro de User Interface Design, que estava falando de programação, mas falando de interface digital, e aí eu falei, cara, deu certo, esse tal desenho industrial é exatamente o que o orientador do cursinho tinha me dito, né? Então, assim, foi puramente por acaso, né? Ou seja, o cursinho, eu tive um orientador que teve essa, sabe, a percepção de me entender e buscar eu ter feito um estágio, né, uma iniciação científica num lugar que tinha essa bibliografia, então as coisas foram se conectando, então eu fui chegando no design por acaso, né? Foi uma trajetória interessante, porque eu vim do mundo muito mais de exatas, né? Ou seja, vim do mundo da computação e o curso de design na Federal do Paraná era dentro do departamento de artes. Então existia sempre essa movimentação, né? Porque o desenho industrial em algumas universidades ficava dentro de exatas, né? Próximo de arquitetura, engenharia, e outras desenho industrial ficava mais no universo das artes, né? Então Curitiba era bem assim, né? Então a Federal do Paraná dentro do departamento de artes, e a PUC Paraná, por exemplo, ficava dentro de exatas. Então, na mesma cidade, você tinha um desenho industrial mais ligado para artes, outros mais para exatas. Em São Paulo também tinha isso, né? Você percebia, por exemplo, da Belas Artes tinha um direcionamento, a FAP, Mackenzie para outro direcionamento, mas enfim, né? Os cursos se conversavam, mas foi super interessante fazer essas conexões assim na minha formação. Muito bom. E aí você pegou bem esse começo embrionário, uma evolução também, né, uma abrangência do design digital, e eu gosto de imaginar algumas ondas, né, não que elas começaram e terminaram, acho que elas se somaram umas às outras, né. A gente teve um momento do design digital, né, mais digital, mas muito próximo, ainda bebendo do produto, vem uma coisa da arquitetura de informação, depois a gente vem um boom do UX design, a gente falava muito de UX design aqui no Brasil, depois veio também o design de serviço, né? E claro, sei que você bebeu e trabalhou e navegou entre essas muitas áreas de especialização, vamos dizer assim, da área do design. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como que você enxerga essas conexões, digamos assim, essas intersecções entre o design enquanto um produto, o design enquanto experiência de uso, o design enquanto design de serviço, né? Como que isso se aproxima, se afasta, como que você enxerga isso, você que navegou por esses mares, digamos assim? É interessante essa, como eu posso dizer, essa percepção do entendimento do que é design, né? Porque eu lembro que, por exemplo, na época, na própria universidade, foi quando começaram as primeiras conversas, e aí acabou sendo efetivado pelo governo federal o surgimento dos tecnólogos na época. Então, eu lembro que eu fazia parte do movimento estudantil, e dentro a gente organizou um evento que foi exatamente assim, no início era para poder participar das discussões, mas no fim foi um embate, né? Ou seja, as escolas de design super alinhadas, porque aí tinha a questão, né, da oportunidade de construção de novos cursos, foi quando surgiram assim segmentações, né, dentro do próprio design. Então era design de móveis de madeira, sabe? Desenho de moda para idosos. Então eram uns tecnólogos que começaram assim, e isso começou a trazer muito sobre essa discussão. Eu lembro que na época a gente ia muito na linha do design
generalista, né? Ou seja, a formação mais clássica e única, assim, um design mais completo, tal. A minha própria formação em design é uma formação que hoje não existe mais, né? Imagina, era um curso de 5 anos integral, né? E às vezes as pessoas me perguntam, nossa, design de 5 anos, e cara, e parecia que, assim, era pouco ainda, era pouco, né? Era pouco, porque a gente ficou ainda faltando várias coisas, assim, que você acaba complementando depois. Mas o que acontece é que, de certa forma, foi um acontecimento do que estava dentro desse panorama do fim ali do século XX, né? Ou seja, quando começa a se buscar especializações, e a analogia que eu faço aqui exatamente é como se fossem vários rios que começaram a se conectar, né? Então, ou seja, o que se discutia ali dentro da interação humano-computador, dentro da computação, né, começou a se conectar no universo do design. Então, existia, por exemplo, o evento de IHC e design, pouquíssimos designers participavam, e por outro lado tinha o evento de ergonomia, né, que aí também tinha as discussões, aí a ergonomia começa a trazer umas discussões mais próximas do universo das tecnologias, e ali no mundo da ergonomia era só designer, e aí não vinha o pessoal da computação para cá, então, mas as coisas começaram a se conectar, e a própria evolução da indústria tecnológica que eu vejo que começou a trazer essa conexão, porque o que antes a gente tinha também um pouco separado dentro do mundo da tecnologia, o que é hardware, o que é software, quando a gente começa com essa expansão do uso das tecnologias, que aí a internet é o grande propulsor dessa primeira onda aí no final do século XX, e depois, mais para frente, vem exatamente com vamos botar entre aspas, um barateamento dos equipamentos, ou seja, mais pessoas começaram a ter acesso também a hardwares que pudessem ser acessados e com isso estar conectado na internet, que as pessoas começaram a entender que o que vinha sendo feito separadamente começava a se conectar. Então, ou seja, o universo do IHC, o universo do ergo design começa a se convergir, o pessoal que vinha muito da área de prática da escrita, né? Ou seja, aí vem a arquitetura da informação, tudo isso dentro do universo da internet, né? Ou seja, todo mundo começa a convergir para a internet. Então, o profissional da computação converge para a internet, a pessoa do design converge para a internet, o pessoal de jornalismo e comunicação converge para a internet. Então, no início tinha muito, vamos dizer assim, os grupinhos, né? Aí tinha o grupinho do HC, o grupinho do Ergo Design, o grupinho da arquitetura da informação, tinha um grupinho do design de interação, que de certa forma era o pessoal que ia muito para o universo do IHC e começaram a entender que não é tanto computação em si, mais design, e aí começa a se configurar. E aí eu vejo que tudo acaba convergindo para algo, vamos dizer assim, um grande guarda-chuva, que é a experiência do usuário, né? Que durante muitos anos, assim, eu particularmente, eu e tinha outras pessoas que entendiam que experiência do usuário não é um rótulo assim, eu sou UX, né? E sim, eu sou um profissional que atua dentro do campo da experiência do usuário, que aí eu posso ser um designer, posso ser um programador, enfim, né? Mas eu vejo muito nessa linha, sabe? Eram os rios que começaram a se conectar. Hoje é um grande rio largo, assim, chamado X, e ali cabe muitos profissionais de diferentes linhas de formação que acabam contribuindo aí para a expansão, e assim, de certa forma, o sucesso, né? Porque eu vejo que hoje é um caminho sem volta, assim, eu acho que não dá para falar em desenvolvimento de nenhum serviço digital, produto digital, nada sem trazer aqui o tema da experiência do usuário para a mesa, para as discussões, né?
Perfeito, maravilhoso. Eu vou pegar o gancho que você falou do interação humano-computador para fazer uma ponte aqui, uma conexão de uma pergunta para você. Eu gosto de brincar, eu falo que a interface, né, eu gosto de brincar assim, a interface é um grande tradutor, né, ela traduz linguagem humana para linguagem máquina, né? A máquina tem sua linguagem e o potencial de realizar uma tarefa, ajudar a gente a realizar uma tarefa, e humanos têm a sua própria linguagem e precisam usar desse potencial para cumprir uma tarefa, né? Então a interface, para mim, sempre foi um tradutor, né? A conexão entre esses dois idiomas, essas duas formas de pensamento. E aí hoje a gente tem até a chegada dos chatbots, né? Uma linguagem cada vez mais natural, é aí que eu quero seguir, né? Então a gente tinha os botões, tem até hoje, claro, botões, interações, imagens. Aí a gente está indo para coisas cada vez mais naturais, toque, né, o toque, touchscreen, depois a própria linguagem verbal, eu dou comandos, escuto, né, responde, inteligências artificiais que conseguem emular, inclusive, voz e sentimentos humanos e bater um papo com as pessoas. Dado esse cenário, eu queria ouvir de você o que se enxerga hoje como de desafio ou de coisa interessante para essa interface, né? O que é essa interface humano-computador hoje, né? E para onde você acha que vai, né? Onde que vai chegar essa interface? Será que designers ainda vão desenhar imagens, né? Tipo botões, figuras e tal? Ou será que a gente vai começar a desenhar mais processos e haverá essa inteligência, esse sistema criando essas interações na hora? O que você acha? Como você enxerga esse momento que a gente está vivendo? Assim, é um momento ímpar, assim, né? Porque, de certa forma, a gente tem visto nos últimos anos uma aceleração muito grande no desenvolvimento das interfaces, né? Então, ou seja, nós fazemos parte de uma geração que, no período aí de 30 anos, a gente viu muita coisa acontecer, nascer e morrer, né? Eu lembro que uma vez eu vi um livro histórico que trazia isso, né? Ou seja, até o século XIX tinha pessoas, né, que aí a média de vida ali girava em torno ali de 50, 55 anos, a pessoa nascia e morria e não tinha surgido nenhuma evolução na vida dela, assim, ela nasceu e morreu do mesmo jeito, assim, sabe? Então hoje não, a gente pega uma geração que eu mesmo, né, assim, vi nascer a internet comercial, ela evoluiu, já vi nascer produto e morrer, né, a gente vê, quando começaram essa coisa da Meta com o universo, assim, eu falei, cara, é um novo Second Life, porque eu já vi nascer e morrer o Second Life, né? E a Meta foi ali, já até esqueci o nome, já nasceu e já morreu também ali. Metaverso, então, eu acho, né? Que chama Metaverso, isso aí. Isso. É tão importante que eu até esqueci o nome. Mas é porque eu vi o Second Life nascer e morrer, ou seja, deu aquele boom, todo mundo falando, e foi a mesma coisa, assim, né? É importante? Porque ali a gente aprende, né? Muita coisa foi aprendido com o Second Life, muita coisa foi aprendida com o metaverso, e daqui para frente vão ser gerados novos conhecimentos para novas interfaces. Eu acho que o grande desafio aqui está exatamente, para quem trabalha com projeto de interface, é exatamente sair desse mundo da interface visível, física, para uma interface invisível e material. Então eu vejo que o grande desafio é isso, porque quando você projeta, né, você torna algo, uma ideia, em algo palpável, material. E aí por isso que nos últimos anos eu tenho, enfim, assim, falado e direcionado muito exatamente para esse design do imaterial, né, o design do invisível, que é exatamente onde o design de serviço atua. Então, por isso que o grande desafio profissional de design, o profissional que projeta interfaces e projeta novas soluções, é ele projetar algo que ninguém vê. Então, hoje a gente está falando de um chat GPT que ainda tem uma interface, né, a gente utiliza a linguagem natural da conversação ali, né, da conversa, mas se a gente começar a olhar mais para frente, o que vai ser, né? Ou seja, será que a máquina, e aí uma inteligência vai conseguir ler
né, as nossas expressões, nossa linguagem corporal, e assim a gente conseguir desenvolver uma comunicação, né, a voz, enfim, o tato, o olfato, todos os sentidos vão fazer parte dessa interface. Então, é um grande desafio pensar nisso. Tem provocado discussões interessantes, né? Que aí é o design de prompt, né? Ou seja, a pessoa tem que ser um bom redator ali, escrever um texto que construa essa conversa com uma máquina e como que isso vai se dando, né? Eu particularmente, né, eu vejo assim que a pessoa que faz a interface mais tradicional, de interface que a gente usa no app, enfim, interfaces digitais, e um programador tão profissional, assim, dias contados, assim, né? Eu vejo que hoje está muito mais o desenvolvimento dessa relação entre humanos, né, do que entre humanos e máquinas, assim. Eu vejo que é um pouco da gente voltar, né, a olhar no rosto das outras pessoas, estabelecer essa comunicação. É interessante a gente ver, né, a gente dá saltos e a gente retorna, dá um salto e retorna. E a cada vez que a gente retorna, a gente traz esse aprendizado, né? Ou seja, a gente foi para algo muito impessoal, né, da inteligência artificial, mas isso vem trazendo cada vez mais para um contato físico, né? Ou seja, das interações humanas. Então eu vejo que hoje, assim, para o profissional é você projetar aquilo que você não vê, né? Projetar um invisível. E é um desafio interessante, porque é aquilo que e aí quando você leva para o mundo do trabalho aí, né, é como que você é percebido e como você é medido, né, sobre Sim. aquilo que ninguém vê, mas as pessoas estão usando, né. Exato. E está gerando algum resultado, né? E aí a gente já falou de como medir impacto de design em uma experiência imaterial, em relações, interações, né? Em materiais, a medição ainda fica mais complexa, digamos assim, né? Porque reverbera, demora, acontece aqui e eu vou ter um retorno em algum tempo e tal. Mas você falou, eu achei tão interessante a sua fala que me fez pensar que talvez o futuro é que o design ele vai ser feito a cada usuário, né? A gente desenha a experiência e a personalização e talvez esse design ele nasça, surja e ele vai ser então exibido para cada pessoa, né? Um design que é construído enquanto a pessoa está interagindo. Isso também é uma coisa bacana, mas é claro, é um processo de transição que a gente está vivendo, é uma ebulição, né? Para o que a gente faz, então, o que a gente treina, o que eu faço de curso, né? Eu sei que há muitas pessoas da área de design hoje que estão falando, gente, a gente está no momento, e aí, né? Será que o designer, né? Não o design, mas o designer faliu a carreira? Será que isso mudou e tal? Então é interessante, a gente tem um potencial incrível de um lado, e de outro, claro, questões de como que vai ser a nossa disciplina e carreira dentro desse contexto de produção, digamos assim, por parte máquina também, né? Tem uma pesquisadora de design nos Estados Unidos que ela tem ela traça assim como uma linha do tempo mesmo, né? Onde a gente sai do design with people, né? Ou seja, desse modelo mais co-criativo, e aí a gente vai, né, o design for people, para as pessoas, e ela aponta no futuro, e esse futuro, quando ela escreveu esse artigo, a Lysander, o nome dela, ela aponta, esse artigo deve ter uns 20 anos já, então, mas ela apontava 2040, que a partir de 2040 a gente estaria olhando para um design by people, ou seja, todas as pessoas teriam a capacidade de projetar aquilo que ela necessitar para o seu dia a dia. Então, desde que seja, enfim, uma cadeira para sentar na sua casa, uma interface, enfim, um serviço. Então, é interessante pensar nisso, né? Ou seja, a gente sai de algo que tem um profissional que é preparado para isso, para chegar no momento que qualquer pessoa vai poder projetar aquilo que ela necessitar para o seu dia a dia, né? Então, ou seja, todos seremos designers. Sim. A máxima, todos somos design, ela vai concretizar mais ainda, digamos assim. Exato. Legal.
Muito bom, muito bom. E aí, fazendo um paralelo agora e trazendo ainda mais complexidade, talvez, mas havia muito, se discute muito, né, na questão do papel do design, enquanto também uma ferramenta de negócios, né? Até porque tem suas próprias métricas de entrega e tal. Métricas de entrega. E hoje você ocupa cargos estratégicos, já, enfim, esteve à frente de consultorias, não sei se hoje ainda a sua consultoria está aberta, mas você que já trabalhou com esse olhar também estratégico para o design. E aí vem aquela velha pergunta ou dúvida, né? O design chegou no nível estratégico, o design está na estratégia das empresas, a gente passou por uma pandemia, por um momento ali de quarentena, e isso também refletiu na tecnologia, né? Mas como que se enxerga hoje essa relação do design, ou talvez a ânsia que havia no passado, do design estar nesses lugares estratégicos, e aqui eu falo de estratégico enquanto negócios também, né? Enquanto business, né? Enquanto receita também. Como que tá? Como que se enxerga essa relação? A gente está lá, não está? Vale a pena estar, não está? Agora a gente tem que olhar para outros lugares, enfim. Como que é a relação design e negócios na sua perspectiva? Não, ou como está, na verdade? Parece uma coisa muito permanente. Não, é importante, né? Assim, a gente tá conversando aqui sobre o papel de design e falar do papel de design dentro do mundo dos negócios, né? Eu estou há 1 ano e 2 meses, né, na posição de diretor de design e experiência no Banco Itaú, no Chile. Né? Estou numa posição estratégica dentro do banco, e aí, olhando para a tua pergunta, outro dia eu estava batendo um papo com um amigo que também tem uma posição estratégica dentro de uma empresa, e a gente estava discutindo exatamente isso, né? O que será que aconteceu, né? Assim, será que chegamos? E aí a gente estava fazendo muito uma brincadeira que a gente entrou na sala, porque sempre brinca assim, o design senta na mesa. A gente entrou na sala, vamos dizer assim, a gente está dentro da sala. Em algumas empresas, nós somos convidados a sentar na mesa. Em algumas empresas, a gente fica em pé ali. Mas o que é mais importante aqui é que, mesmo quando a gente senta na mesa, ainda falta, sabe? Ainda falta a gente conseguir participar das definições estratégicas de uma empresa. E aí, por que eu quero trazer esse ponto aqui? Porque também, enfim, eu já passei por outras empresas e quando eu estava na Visa, principalmente, eu vi ali uma atuação muito mais impactante para dentro da empresa, o uso do design, principalmente no desenvolvimento de soluções que a empresa vinha fazendo. E uma vez, né, batendo papo com o CEO da empresa, eu parei para pensar e falei assim, design não é tão estratégico assim, porque a pergunta que ele me trouxe ele falou assim, tudo aquilo que você faz, né, o comitê, o board, para te ouvir. Se não parar para te ouvir, você não é estratégico para a empresa. E eu fiquei pensando nisso, né? E eu falei, putz, não, né? Porque na realidade o meu papel aqui, eu estou na sala estratégica, mas eu forço, sabe? Eu forço a entrada nas discussões, na entrada na mesa para sentar. Então é como se empurra as pessoas e sento na mesa. Ou seja, naturalmente não era para eu estar ali. Entendi. Então eu fiquei pensando muito nessa relação, né? O que é ser estratégico, né? Então, para uma organização, ser estratégico é exatamente definir o caminho, né? E a empresa, para definir o caminho, se ela vai para a esquerda, para a direita, seguir centro, subir, descer, é definido um comitê, um board. E aí essa pergunta foi, a empresa vai te ouvir? Aquilo que você disser vai definir se vai para a esquerda, se vai para a direita? Aí eu fiquei pensando, na situação que eu estava, não. Talvez outras empresas, não sei, por exemplo, uma empresa de eletrodoméstico, uma empresa automobilística, talvez a gente tem um caso da Apple, né? Ou seja, ali design determinou muita coisa para a empresa, mas na minha posição que eu estava ali, eu falei,
não é tão estratégico assim, mas é importante. Então, nessa conversa que eu tive com esse amigo, foi exatamente isso, né? Tem muita questão da maturidade da empresa, de como trabalhar com design. Tem a questão também do quão design faz parte do DNA da empresa, e aí é muito o próprio comitê gestor dessa empresa, né? Assim, se a alta gestão da empresa não compra, não está alinhado, assim, não vai, assim, isso não, você não entra nem dentro da sala, muito mais sentar na mesa. Mas o que eu vejo é que a gente agora está cada vez mais participativo dentro das empresas, né? Eu acho que a gente já passou dessa fase de provar a importância do design. Eu vejo isso que eu sempre cito, às vezes as pessoas, qual a importância do design? Aí eu vejo, a pessoa tem um iPhone na mão, eu falo, você está com algo na tua mão aí que demonstra a importância do design, sabe? Então, assim, hoje a gente tem muita coisa ao redor da nossa vida, assim, que a gente tem exemplos palpáveis, reais, de como o design, até porque, né, já passamos de 100 anos, eu sempre brinco isso também, né? Uma vez eu conversando com um executivo de empresa, ele me perguntou assim, que legal, você é formado, ele falou assim, você é o quê? Eu falei, sou designer. Ele, que legal, você é formado em quê? Aí eu, em design. Ele, não, calma aí, você fez o quê? Engenharia? Eu falei, design, já existe faculdade de design há mais de 100 anos no mundo. Né? Então, assim, tem gente que ainda falta esse conhecimento, mas a palavra design já está dentro do dia a dia dos executivos da empresa. Né? Então, assim, o que aconteceu foi que a gente veio numa crescente, assim, nos últimos 10 anos, né? E se a gente olhar para trás, assim, não, até mais do que 10, ali deu o boom ali do Design Thinking ali, início dos anos 2000, mas no Brasil a coisa começou a engatar bem, assim, de 15, 20 anos, assim, acho que 15 anos para cá, mas foi, assim, um crescimento muito, muito rápido. O que acontece é que falta profissional, né? Aquela coisa que a gente escuta muito do pessoal de tecnologia, que falta desenvolvedor, começaram a faltar designers, começaram a chegar muita gente mesmo, né? E aí, nem entrando muito na questão da qualidade, mas começou a entrar muita gente. Algumas empresas começaram a se questionar exatamente se de fato aquilo estava sendo relevante, qual o custo disso, e aí veio uma pandemia, né, e a analogia que eu faço aqui é aquele caminhão, né, cheio de batata, assim, aí passa num trecho de uma estrada esburacada, aí umas batatas caem, né, e aí a carga vai ajeitando. Então a gente está nesse momento, né, então deu um boom, deu uma baixada, mas como eu comentei, é um caminho sem volta, falar sobre a importância do design, falar sobre a questão da experiência do usuário. Então, assim, agora é mais acomodar a carga e voltar a crescer. Sim. Apesar de sermos, só um comentário, apesar de já termos 100 anos e tal, eu considero o design relativo, principalmente no design digital, né, relativamente novo também, né, uma maneira também de entender, e também é mais, talvez, tipo, de carreiras mais, profissões mais antigas, talvez já tiveram esses passaram por muitos buracos, digamos assim, né, e a gente está passando talvez acabamos de passar por um primeiro grande buraco, então está ainda tremendo, assim, né, o quebra-mola ainda está agitado, mas normal, outras profissões passaram e em algum momento isso vai também se ajeitando. Mas eu vejo 2025 já, assim, bastante positivo, assim, sabe? Eu vejo que a gente veio de 2 anos, assim, de uma ressaca da pandemia para a nossa profissão, assim, bem mal, assim. Hoje é muito mais um questionamento do nosso papel dentro das organizações, então tem muito realinhamentos ocorrendo, então muitos VPs de design que não são mais VPs, aí
rebaixado, reporta para alguém de produto, reporta para alguém de tecnologia, são novas configurações dentro das empresas, mas a cadeira design continua ali, né? Então, e aí quando a gente vai para o mundo digital, assim, não tem como não ter a importância de um profissional de design digital, alguém de UX ali, para liderar o time, né? E aí, como eu comentei, eu vejo daqui para frente é exatamente um novo crescimento, né? E aí, assim, a gente começa a reaprender, né, novas funções, né? Então, como a gente já comentou aqui, a questão da mudança das interfaces, né? Que tipo de interface? Então, ou seja, o profissional que é muito craft ali, de fazer interface, ele já vai ter que rebolar um pouco mais ali, reaprender novas coisas, talvez, né, não vai ter tanto tempo assim para ficar fazendo interface, aí ele utiliza uma interface de inteligência artificial que possa auxiliar e, enfim, ele faz os primeiros traços e a máquina termina, isso, assim, enfim, são novas maneiras, né, de se trabalhar design com as ferramentas digitais que a gente está vendo surgir dia a dia aí. Isso é muito bom, maravilhoso. E aí, aproveitando um pouco que você trouxe esse tópico, uma dúvida que me aparece bastante, né? Muita gente fala comigo sobre isso, principalmente designers em nível tático, em nível técnico, né? Então, sênior, pleno, júnior, enfim, que é a questão, poxa, mas como que eu convenço a minha liderança? O que eu apresento? O que eu levo? Qual que é um discurso que eu consigo destravar o meu design? Às vezes eu faço um projeto e não vai para frente e tal. Então agora eu vou passar para você, na verdade, eu vou entregar a dúvida a você. Como que um designer, ou o que um designer teria que ter ou pode utilizar para, de repente, apresentar o seu projeto, o seu design, a sua ideia, de uma maneira que tenha mais aderência com a alta liderança, não sei se no nível executivo, mas pelo menos com a sua própria liderança para esse projeto e para frente, né? O que precisa ter nesse discurso, ou nessa apresentação, ou nessa fala? Boa. Assim, eu acho que, na minha opinião, a primeira coisa, e aí aqui nós estamos conversando de design para designer, exatamente, a gente gosta muito, a gente se apaixona pelo processo, né? Então, mas a alta liderança está se lixando para o processo. Exato. Então, ou seja, quando você vai apresentar, assim, eu sempre brinco, pula tudo, cara, apresenta, vá de forma bem objetiva, qual é o problema, e aí, assim, se apaixone pelo problema, né? Não se apaixone pelo processo e muito menos pela solução, sabe? Porque a solução, então, assim, apaixone pelo problema. E aí eu vejo que é um grande ponto, né? Essa profundidade de entender o problema, eu vejo que nós, que trabalhamos com design, a gente tem isso no nosso DNA, né? Essa vontade de descobrir, entender, fazer as perguntas, aprofundar. Então, mostrar esse valor é exatamente ajudar a empresa a identificar onde estão os problemas, né? E aí, às vezes, os problemas não são aqueles que a alta liderança acha que são os problemas. Como naquela analogia, né, que a pessoa chega no médico e comenta, tô com dor de cabeça, e aí, o cara vai lá e dá um remédio para dor de cabeça, um paracetamol, assim. Mas o médico vai fazer a investigação e vai ver, putz, o cara é um problema no estômago, então que reflete numa dor de cabeça, então não é o paracetamol, vamos atacar aqui e melhorar o problema que está no estômago dele. E é a mesma coisa isso, quando eu falo que a gente tem que se apaixonar pelo problema e aprofundar nisso. E aí, o desenvolvimento, o processo, tudo legal, faça, né, da melhor forma, sendo mais colaborativo, trazendo todo mundo para a mesa, discussões e tal, e aí apresentar o resultado. Na hora que você leva isso para cima, qual é o problema? Qual é a solução e qual é o impacto disso, se eu já estou medindo. E aí, assim, sendo bem duro, o mundo dos negócios são números, né? Exato. São números. Então, por exemplo, na minha experiência trabalhando na Visa, era exatamente
trazendo mais receita para a empresa. Assim, era medido pela quantidade de volume de pagamento que aquele produto, aquele serviço que foi lançado, quanto isso ia gerar para a empresa. Então, era bem que assim, era isso. Né? E aí, quantas milhões de pessoas são impactadas? Bacana, mas essas 200 milhões de pessoas estão trazendo quantos cruzeiros, né? Quantos reais, né? Então, assim, é como a empresa fala, né? Então, a gente tem que falar na linguagem, da mesma forma que a gente está aqui falando de interface, né? A gente tem que falar na mesma linguagem da interface do mundo dos negócios. São números. Né? Se é financeiro, se é número, enfim. E aqui a gente está falando, enfim, dando um exemplo de uma empresa do mundo financeiro, mas se eu atuo no terceiro setor, é a mesma coisa, né? Ou seja, qual que é o impacto? Quantas pessoas eu salvei, né, com esse meu produto ou serviço? Né? Eu trabalho na área de saúde, ou seja, enfim, no hospital aqui, as pessoas demoravam 20 minutos para ser atendido, enfim, eu redesenhei o serviço aqui junto com a equipe, agora não tem mais fila, o atendimento agora é mais rápido, sabe? Então, é uma outra métrica, é tempo, quantidade de pessoas, né, redução de uso, enfim, de algum produto, enfim. Mas a gente tem que saber traduzir isso para o número, para o mercado que você está atuando. Exato. Eu gosto desse comentário, a sua perspectiva é ótima, e eu acho interessante porque isso nem é algo novo, né? Porque se a gente olhar para o design, historicamente, o designer sempre foi o profissional de conectar o desejo do ser humano com os objetivos da empresa, né? A gente sempre esteve nesse equilíbrio de interesses, né? A gente se apaixona, claro, né, pelo processo, pelo design, pela arte, digamos assim, a arte aplicada, a gente gosta muito, mas o designer sempre teve, né, desde do design industrial, a ideia era que vendessem mais, né? Então é interessante a gente resgatar, talvez, esses fundamentos, digamos, do próprio design, que é a receita, que é onde vai impactar. Isso é muito legal. E aí você falou sobre o se apaixonar pelo problema, e eu me lembro que eu li em algum lugar, eu não me lembro onde, que é a história de você ver uma fumaça, uma grande fumaça no céu, mas você pegar um grande ventilador e assoprar a fumaça, você tem que descobrir onde está o incêndio, né? A gente tem que atacar o incêndio. Assoprar uma fumaça não vai resolver o problema. Então, eu li isso em algum lugar, achei maravilhoso. Eu falei, cara, tem toda a razão, né? A gente não pode... A gente olha, vê a fumaça, claro, é um desespero, tá pegando fogo, tá tendo fumaça, mas um grande ventilador vai só soprar a fumaça, não vai apagar o fogo. Você tem que apagar o fogo para resolver o problema. E aí eu queria uma ponta, eu estava lembrando dessa história. E quando eu comentei também que, enfim, a alta liderança está se lixando para o processo, mas isso significa que não significa que não é para deixar de fazer o processo. O processo para nós design é super importante, e eu vejo que é o grande diferencial. Assim, a nossa atuação hoje dentro das empresas, né, é exatamente porque a gente tem um processo. E esse é o processo que foi assim, a nossa virada de importância dentro do mundo dos negócios, né? Porque se a gente olhar assim, o século XX, né, foi o século, vamos botar assim, o século das engenharias, né? Ou seja, e aí era exatamente resolvendo problemas complicados, né? A partir do momento que a gente começa a resolver problemas complexos, que envolve o ser humano, aquele ferramental ali das ciências exatas não consegue resolver esses problemas, né? Então, e aí que surge exatamente, né, o processo, o jeito de pensar do designer, que aí, enfim, gostando ou não, muitas discussões infinitas, assim, é exatamente a importância que, de certa, assim, o design thinking fez, né? Assim, por bom, né, por bem ou por mal, assim, porque foi traduzido para uma linguagem, para o mundo dos negócios, e a coisa começou a andar, né? Ou seja, a partir do momento que a gente começa a ter a participação do design dentro das discussões das empresas, e aí o que eu sempre falo, foi o processo, né? Ou seja, é o nosso jeito, enfim... Eu já escrevi alguma coisa assim, uma vez eu dei uma palestra,
e foi até no Hacktal, acho que 3 anos atrás, e eu me permitia falar sobre isso, porque eu não tenho ainda, enfim, uma formação de doutor na área, assim, mas eu tenho lido muitos anos, estudado sobre isso, né, que eu acredito muito que o design em si é uma terceira forma de pensamento científico, assim, sabe? Tem o pensamento das ciências humanas, né? Tem as ciências exatas e tem aqui a ciência do design, né? Enfim, tem livros, vários autores, desde a década de 60, 70, 80, 90, mesmo hoje em dia tem bastante autores, pesquisadores que seguem nessa linha, que design é um jeito diferente, assim, porque tem uma lógica diferente, né? Não é dedução, né? Não sabe, enfim, dá para mistura um pouco de tudo, ali um pedaço de cada. Porque de certa forma é uma lógica, que é a lógica abdutiva, né? Uma outra lógica de pensar, é a lógica do que poderia ser, né? Então, e aí, assim, isso entra em choque com várias, entre aspas, verdades de como foi construído os últimos séculos, né, baseado numa ciência pautada muito na questão da dedução, da hipótese, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha com uma outra lógica, que é a lógica abdutiva, é um jeito diferente. E aí o processo, então por isso que a prática de design acaba construindo isso dentro do profissional, um jeito diferente de pensar. Então, essa virada acontece, assim, eu vejo muito claro, assim, no final do século XX e início do século XXI, esse século que a gente está vivendo. E foi exatamente nessa esteira, nessa onda que vem design thinking, enfim, que aí vem surgindo aí cada vez mais a importância do design para dentro das empresas. Então, é importante a gente também, né, falar que o processo é importante, não é para deixar de lado, mas na hora da apresentação para o VP, para o presidente da empresa, não precisa dizer que você fez isso, fez aquilo, colocou o sheet na parede, enfim, gerou 20 ideias e tá. Não. O problema é esse, chegamos na solução aqui. Uma adaptar ali, faz parte do nosso da técnica do design, né? Adaptar também a comunicação a audiência, né? Que está ali nos ouvindo ou vendo. Muito legal. Você criou várias pontes, aí eu vou ter que trazer essa pergunta que eu acho muito boa, que é o design tem uma ampla gama de atuação, né? A gente enxerga, tem muita possibilidade. Eu queria que você contasse pra gente aqui uma coisa muito boa de trabalhar com design e uma coisa muito ruim de trabalhar. Uma coisa boa e uma coisa ruim de trabalhar com design. O que é isso? Coisa boa e coisa ruim? Vamos ver. Olha, uma coisa que para mim é uma satisfação muito, muito grande, assim, agora, enfim, são duas coisas, mas enfim, é trabalhar... Pode ser mais de uma, vai. Não, mas a principal, assim, acho que é isso, a principal é o modelo colaborativo, para mim, mas eu sei, eu tenho amigos de profissionais de design que gostam do trabalho solitário. Para mim, é uma felicidade trabalhar sempre no modelo colaborativo, sempre trocando, e principalmente com diferentes perspectivas, né? Você não é só designer, mas sim designers com outros. Então, essa é uma coisa boa do design, é o trabalho colaborativo. Esse é um ponto que eu vejo que é positivo, né, que foi também um grande ponto positivo, assim, quando o design ali há 20, 30 anos começou a sair da salinha de design, começou a atuar mais transversal na empresa, foi exatamente sendo esse elo de conexão, né, entre as diferentes áreas, conectando, gerando soluções. Um ponto positivo, agora, coisa ruim, coisa ruim de trabalhar com design. É interessante isso. Porque, assim, eu não me vejo, por exemplo, não trabalhando com design.
Eu não sei se eu mesmo saberia responder a pergunta, mas... Uma vez na minha análise com a minha terapeuta, a gente entrou nessa conversa, sabe? Ela falou assim, Érico, você falando de design, então, se você não fosse designer, você seria o quê? Eu falei assim, eu acho que eu teria que voltar lá atrás, que o meu sonho de criança era ser jogador de basquete, mas... acho que pela idade, se eu fosse jogador de basquete algum dia, acho que eu já teria me aposentado também. Mas uma coisa ruim de trabalhar com design, olha, assim, para mim, às vezes eu paro e penso assim, é que eu vivo muito em função e parece que eu não me desconecto, assim, sabe? Sabe aquela pessoa que tudo gira, converge, para, assim, talvez para mim, assim, sei lá, acaba me tornando uma pessoa chata, no sentido de tudo é design e tal, assim, sabe? Porque, assim, para trabalhar com design, assim, de modo geral, eu não vejo, assim, talvez, e aí também pode ser algo assim, talvez a gente demore para conectar dentro das empresas na velocidade que a empresa precisa, ou, enfim, ou a velocidade que a empresa está. Talvez a gente não se conecte na mesma velocidade, assim, sabe? Isso já passou comigo, já na minha trajetória, assim, sabe? A empresa está numa velocidade, você precisa de outra, e aí você entra naquele conflito, né? Aquela velha conversa, assim, de eu preciso de 3 meses para fazer uma pesquisa. Né? E aí a empresa fala assim, não, você vai ter que fazer um Product Discovery em uma tarde. Né? E aí eu lembro muito de uma conversa que eu tive com um professor de design na faculdade ainda, que a gente estava discutindo sobre como que eu precificava o meu trabalho, e ele fez uma brincadeira, assim, ele falou, você pode fazer um logotipo cobrando R$1, ou um logotipo que cobre $1 milhão, né? Um logotipo de R$1, eu pego o papel aqui, qual que é o teu nome? Heller. Aí escreve aqui no papel, eu te entrego, você me dá R$1. Agora, se me der $1 milhão, cara, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou aprofundar, eu vou entender, eu vou ver os competidores, eu vou gerar 1000 alternativas, eu vou testar, enfim. É um processo bem mais longo. Mas se você me pagar R$1, eu faço aqui, escrevo ela no papel, eu te entrego, tá aqui, teu logotipo é isso aí. Né? E é um pouco isso, né? Ou seja, como que a gente consegue isso? E aí, às vezes, causa uma frustração. Acho que a palavra, assim, dá para a tua pergunta, uma coisa ruim de trabalhar com design talvez seja a frustração. Excelente. Muito bom. Acho um ponto de dor aí que realmente compartilho. Muito bem. Agora eu vou pegar o gancho que você falou da frustração e da alegria e do prazer que a gente sente trabalhando com design. E aí agora eu vou perguntar para você sobre uma questão de métrica, mas num campo pessoal. Eu queria entender um pouco como que você entende sucesso no trabalho. Como que você percebe isso, né? Porque sim, existe a gente faz design, dinheiro, resultados financeiros são coisas que a empresa quer e que faz parte da nossa percepção de sucesso. Então vamos tirar a parte do dinheiro, que enfim está dada, né? Eu acho que enfim, todos nós perseguimos querendo ou não, por assim dizer, mas como que você entende sucesso? Como que você chega no final do dia, final de um mês, final de um período, e olha e fala, caramba, essa semana, esse trabalho, esse projeto foi um sucesso, né? O que faz você entender sucesso no seu trabalho, na área de design? Olha, assim, no dia a dia, primeiro criar um ambiente agradável, feliz, sabe? Porque, de certa forma, a gente, no mínimo, passa 8 horas do dia trabalhando. Enfim, tem várias conversas, discussões para o mundo futuro aí que talvez a gente tenha que realinhar essas expectativas, mas, enfim. Hoje, o cenário é esse. Enfim, é construir um ambiente agradável, assim, sabe? Então, ou seja, quando chega o final do dia que você faz as coisas, executa aquilo que você planejou de uma forma alegre, contente, feliz, tá todo mundo, né? Mesmo que tenham os embates, né? Assim, é natural isso, sabe?
eu penso assim, eu penso assado, a gente senta, discute, cada um apresenta, tal. Então, e aí isso leva para semanas, meses, ver o projeto andando, né? Aquilo que eu falei do processo, né? Você vê as coisas acontecendo, a pesquisa saindo, tal, gerando alternativa, testando, fazendo protótipo, tal. Mas assim, a grande satisfação, assim, que eu fico super, super feliz é ver aquilo que você projetou, as pessoas usando, a pessoa utilizando aquilo ali, né? Aquele serviço que você desenhou, a coisa está lá acontecendo, aquele produto que você desenhou, as pessoas estão utilizando no dia a dia, e você vê que isso está fazendo sentido positivo para as pessoas, né? Enfim, eu trabalhei pouco, por exemplo, na área de saúde, mas eu fico imaginando pessoas que projetam, né, serviços, produtos para a área de saúde que salvam vidas, né? Eu fico imaginando a sensação, assim, sabe? Como eu trabalhei muito com produtos digitais, né, com aplicativos, sites, assim, eu vejo quando a pessoa está usando um app que eu trabalhei e a pessoa fala assim, putz, olha como que é fácil. Aí eu, putz, é isso mesmo. É isso que eu queria ouvir, como a coisa é fácil, né? Então, assim, a satisfação é nesse sentido. Eu só ia falar que e mal sabem como é difícil fazer coisas fáceis, viu? Muito fazer fácil. Não, assim, é aquela coisa, né? Escrever texto, assim, é difícil? Mas, cara, fazer um resumo, né? Você buscar a síntese de um conteúdo gigante, escrever aquilo ali numa frase, é muito mais difícil, né? É muito mais difícil. Muito bem, e agora eu vou trazer uma outra pergunta que eu recebo bastante também, e aí agora eu vou também aproveitar do seu conhecimento. Essa pergunta normalmente vem muito de designers mais sêniores, né, que estão ali do sênior para indo para o especialista, né? Mas que conselho você daria, o que você acha que seria necessário para avançar na carreira quando a gente chega nesse momento de sênior e a gente está indo ou para especialista, ou para coordenador, ou para uma gerência, cada empresa adota isso de uma forma, né? Mas existe um pulinho ali, né? Existe alguma coisa, né? Existe algo ali que começa a ter o design e outras coisas para a gente conseguir dar esse salto, esse passo, não vou dizer salto, mas esse passo, digamos assim, né? O que você diria para alguém que está numa posição de, estou sênior hoje, estou aqui, mas quero dar um próximo passo, alcançar um nível estratégico, um cargo de diretor, de gerente, né? Enfim, mas principalmente diretor onde você está hoje, enfim, um cargo mais estratégico. O que essa pessoa pode fazer, ou que conselho você daria para que ela conseguisse trilhar esse caminho? Olha, eu acho que a pessoa tem que trabalhar muito a persistência, né? Porque, assim, como que eu posso dizer? Muros, né, obstáculos vão surgir, porque a partir desse momento você vai começar a ter que aprender outras coisas, né? Ou seja, vai ter que estudar outros temas, aprender novos conteúdos que não necessariamente são conteúdos de design. Então, assim, você tem que ser esse cara persistente, essa pessoa persistente de seguir adiante aprendendo outras coisas, porque só o conhecimento de design dentro, para você crescer numa questão de gestão, assim, você tem que aprender outras coisas. Então, da mesma forma que você desenvolveu a tua curiosidade para crescer dentro do universo do design, você vai ter que ter essa curiosidade para aprender outras coisas. Aprender finança, aprender parte de gestão, muito de soft skill, né? Ou seja, negociação, conversa, liderança. Então tem bastante temas que você vai ter que acabar mesmo desenvolvendo, assim, e aí ser persistente, porque durante a minha carreira mesmo, assim, em vários momentos, assim, eu me questionava, né? Assim, tipo, às vezes passava meses, assim, eu fazendo cursos de negociação, de finança, aí eu falava, cara, será que ainda existe o design dentro de mim? Assim, será que... eu brincava com amigos próximos, assim, eu falava isso, né? Eu falei, cara, porque aí a gente se reunia e cada um falando dos seus projetos, eu falava assim, cara, acho que eu sou menos designer hoje, assim, sabe?
Exato. Então, sempre então, assim, eu lembro quando começou o boom do Figma, né, e a galera, assim, Figma, eu parei, assim, eu falei assim, cara, quanto tempo que eu não abro nenhum aplicativo, assim, de desenvolvimento de interface, porque, cara, meu dia a dia é o que? É Excel e PowerPoint, né, assim, Excel e PowerPoint. Exato. Eu também, aliás, eu sou muito bom em PowerPoint, viu, gente? Não por opção, porque assim, é o tempo inteiro planilha, controle, gasto, tal, e aí tem que montar uma apresentação para levar para o board, né? Então, assim, e a galera lá discutindo o Figma, tal, não sei o quê. Até um dia que eu chamei um amigo, eu falei, cara, me mostra esse Figma aí. Aí ele mostrou, legal. Tá, mas o que eu faço com isso? Não, deixa eu voltar aqui pro meu Excel mesmo, tal. Exato. Às vezes é colaborativo, você tem que mandar para outra pessoa. Você preenche parte de um Excel que é muito mais amplo, então, enfim, é legal conhecer. Eu tenho meus laboratórios que eu chamo, né, para manter o ofício, porque eu tive essas crises, meu Deus, eu não mexo mais nessas coisas. Aí, o laboratório que eu chamo, eu tenho um site, um blog, e vou fazendo, vou colocando para me aproximar disso de novo, mas é bem isso, é Excel e PowerPoint. E reunião, e muita reunião. Isso é, assim, então por isso que assim, a persistência tem que ser, porque se você vai, assim, eu tenho, assim, vários conhecidos profissionais que chegaram no nível e falaram, cara, daqui para frente eu não vou mais, porque não tenho estômago, aqui tá bom, sabe, não quero me distanciar tanto do mundo do design, né, eu de certa forma não me distancio porque na minha carreira eu procurei estar sempre, sabe, trabalhando inovação, design, experiência, mas, por exemplo, numa orientação profissional que eu tive numa empresa que eu trabalhei, uma VP dessa empresa de outro país, ela falou assim, Érico, você quer chegar a VP? Eu falei, se abrir uma oportunidade de VP e design, ela, não, aqui nessa empresa dificilmente vai ter. Então você tem que. E aí ela fez a trajetória dela para mim, né? Ela falou, a explicação, né? Ela falou: fiz comunicação, vim para cá, área de marketing, depois eu fiz um não sei o que, MBA, fui gerenciada de finança, tal, sabe? A pessoa começou a comunicação, foi a finança, foi para produto, não sei o que, estratégia, né? Então, ou seja, vai subindo, assim. Eu fui mais assim, design, inovação, ok, aqui é o teto, beleza, tá bom, né? Não quero me distanciar, eu gosto das discussões de design, eu vejo que é onde eu posso aportar, contribuir bastante. O que eu aprendi de finança é para exatamente gerenciar a área, mas eu não faria uma transição assim muito drástica, assim, de mudar só para poder subir dentro de uma organização para cargos mais estratégicos, assim, mais, enfim, né? Mas é uma opção, assim. Sim. E é legal que ela seja consciente, né? Muito bom ouvir isso de você, porque, né, já ouvi isso de um modo geral, mas ouvir de você para lembrarmos que é consciente também, né? A gente não precisa... você não precisa ser o seu caminho esse, apesar de todo mundo dizer, você pode falar, não, mas espera aí, a minha trilha vai ser mais para cá ou para lá, muito bom. Excelente. E minha última pergunta, na verdade, não é uma pergunta, vai ser um espaço aberto, mas a minha última pergunta para você, Érico, é um espaço, na verdade, para você dar o seu recado. Qualquer coisa que eu não tenha falado, que não tenha perguntado, que você queira falar, enfim, mas eu quero abrir um espaço para você deixar uma mensagem para você, para mim, para nós, para a audiência, para quem está vendo, se abrir o coração, falar o que você achar que precisa, deve, enfim. Então fique à vontade nos próximos tempos aí para falar, nos próximos minutos, para você falar o que você quiser, que a gente não falou. Então, dê o seu recado. Tá bom. Olha, eu acho que o recado aqui é exatamente não desistir do design, sabe? Eu vejo que o embate, as discussões sempre acabam, né? Eu procuro sempre falar da palavra design, né? Então, mesmo que, por mais que
trabalha com experiência do cliente, ok, mas o processo de design, o design é importante para isso. Então, eu acredito muito, assim, nessa força transformadora que o design, e aí, de novo, trazendo por que eu falo design, exatamente nessa perspectiva desse pensamento, né, nessa terceira via de pensar a construção de soluções de problemas complexos. Então, ou seja, é não desistir, é continuar estudando. Eu nunca parei de estudar design, estou sempre lendo. Eu sei que falta espaço para as discussões, então canais como o teu aqui, ela é super importante a existência. Então, assim, participe de comunidades de design na tua cidade, online, no tema que você gostar. Então, é design de tipografia, é design de produto, é design digital, é serviço, X, participe. É super importante essa construção de comunidade. Eu cresci muito participando de comunidade. Às vezes eu fico triste, às vezes eu vejo pessoas falando assim, eu nunca participei, eu acho uma bobagem. Você fala, puta, eu cresci muito participando de comunidade. Assim, eu sou muito, muito grato assim, às pessoas que cruzaram assim, na minha carreira, que eu aprendi muito e eu subi assim, a construção do que eu aprendi foi através de outras pessoas, né? E assim, de forma super voluntária, super gentil, contribuindo. Eu lembro quando eu mandei um primeiro e-mail, assim, pro Dave Maluf, que na época era Dave Heller ainda o nome dele, enfim, o cara abriu a porta, explicou o que era o XDA, assim, sabe? Falei, não, a gente tá montando aqui uma associação chamada XDA, tal, a XDA e tal, e, sabe, aí conecto com ele. Aí, dali eu conheci, basicamente, todos os autores e autoras de livros de UX, eu pude conversar com eles, sabe, poder trocar ideia com esses caras. Todos eles fizeram parte de comunidades. Então, ou seja, é super importante ter essas conexões, assim. Então, de novo, como eu comentei, né, a minha felicidade de trabalhar no modelo colaborativo, isso extrapola para o meu jeito, assim, sabe, de estar conectando, participando de comunidade, fazendo evento, ajudando em evento, porque é assim que a nossa profissão vai ser construída e vai ganhar relevância, né? Conectando o pessoal da academia com o mundo do mercado, o mercado com a academia, né? As duas coisas não podem estar desconectadas nunca, né? Então, assim, sabe, participar de evento acadêmico, evento de mercado, sabe? Então, transitar nesses mundos, assim, também é super importante. E entender que, assim, é nunca parar, né? Nunca parar, nunca se sentir acomodado, porque o dia que você estiver acomodado, pode ter certeza que tem alguma coisa errada, né? Eu sempre lembro também, uma vez, um professor da faculdade, quando a gente chegou no 5º ano, ele fez um exercício de a gente pegar os primeiros trabalhos, assim, do primeiro ano, né? E aí ele falou assim, quem aqui tem vergonha dos seus trabalhos do primeiro ano? Aí todo mundo, eu tenho vergonha, então é isso mesmo, tenha vergonha dos seus trabalhos antigos. Tenha vergonha. Exato, significa que você está evoluindo. Se você tem vergonha daquilo, você fala, puta merda. Aí um dia eu tava, enfim, achei um HD externo. Aí eu tava vendo uns sites, assim, que eu fazia lá no começo, assim, eu falei, nossa, como era horrível, né? E aí eu fiquei lembrando como era o processo de fazer aquelas coisas ali, eu falei, caramba, a gente demorava muito tempo a fazer umas coisas que hoje em dia você vai assim, né? Então... e imagina, né? Recortava imagem, montava GIF, fatiava as coisas. Aí depois veio o universo de tablers, aí você faz tudo em CSS, não sei o que, aí aqueles cores. Aí teve a época de Flash, aí eu achei os meus arquivos de Flash. Aí você fala assim: caraca, por que ficava 20 segundos o negócio acontecendo? Para depois ter um botãozinho, assim, um link, pular introdução, pular intro. Aí você fala assim, cara, como eu era idiota, né? Fazer tudo isso aqui para o cara poder pular, né? Então, ou seja,
sinta-se incomodado com as coisas antigas que você fez, porque significa que você está evoluindo, assim. Então, assim, nunca parar, nunca pare, sempre se movimente e se conecte. Muito bom. Que maravilhoso, Érico, que maravilhoso. Muito, muito obrigado de novo, muito gostoso esse papo, muito bom essa conversa, né? A gente relembra, eu relembro de coisas também do meu passado, do presente e dos desejos para o futuro, para a nossa disciplina. A colaboração é uma coisa muito legal. Então, obrigado demais por ter colaborado comigo também e com a gente. Agora está aqui gravado esse vídeo. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ver o vídeo, mas mesmo assim acho que a gente vai concordar, porque a gente falou coisas muito boas. Então, os nossos erros do futuro vão falar, não, eles ainda estavam certos nesse período. Mas, enfim, a gente vai evoluir, mas tem muita riqueza aqui, isso é muito bom. Mas obrigado de novo pelo seu tempo. Obrigado pelo convite, é um prazerzaço estar aqui contigo, batendo esse papo, e muito, muito bacana, assim, o trabalho que você faz, é super importante, assim, para a comunidade, para a construção da nossa prática, e enfim, mais pessoas como você vão conectando, vão assistindo, enfim, as comunidades ressurgindo, né? A gente teve esse momento triste da nossa história da pandemia, que deu uma esfriada, mas a gente está vendo as comunidades retomando, os eventos presenciais, online, híbridos, mas enfim, as pessoas estão se conectando novamente. As trocas, né? A gente precisa retomar as trocas. Exato. Maravilha. Muito bem, e agora só me dedicando aqui, me direcionando aqui também, está nos acompanhando até aqui. Muito obrigado por ter acompanhado mais uma conversa, mais um bate-papo aqui no nosso canal, de muito aprendizado, com muitas trocas, e que venham outras trocas, e se conectem aqui com a gente também, vamos criando essa nova cara, um novo jeito de design todo dia. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, e como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo a todo mundo.